Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quinta-feira, 17 de fevereiro. Estamos vivendo a sexta semana do tempo comum e vemos que Jesus caminha com seus discípulos, dirigindo-se aos povoados, curando as pessoas, se apresentando como o pão vivo descido do céu. É Jesus cumprindo a missão lhe confiada pelo Pai. Abramos o nosso coração para acolhermos, para vivermos cada dia mais esta palavra de Deus em nossa vida. Oremos. Ó Deus, que revelastes a Pedro o vosso plano de salvação para todos os povos, fazei que nossos trabalhos vos agradem e, pela vossa graça, sirvam ao vosso desígnio de amor e redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ouçamos com atenção e piedade as palavras do Santo Evangelho, dirigidas-nos por São Marcos, no capítulo 8, versículos de 27 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o seguimento de Cristo exige um olhar aguçado sobre a realidade, para poder responder aos seus desafios sem equívocos ou discriminação de pessoas. Quem desconhece a palavra de Deus e seus ensinamentos, ou faz deles interpretações errôneas, mostra que não conhece Jesus. No texto do Evangelho de hoje, Jesus leva os seus discípulos para a região de Cesareia de Filipe e ali faz a eles uma pergunta. Pergunta esta crucial para o seguimento de Jesus e a sua missão. Jesus lhes pergunta quem ele é. A resposta que Jesus ouve não o satisfaz plenamente, embora ele tenha sido comparado a pessoas muito importantes, João Batista, Elias. Ninguém até então havia dito quem ele era de fato. Ninguém o tinha visto como Messias, o Filho de Deus. Os discípulos, aqueles que estavam com ele constantemente, tinham a obrigação de saber quem ele era. Por essa razão, Jesus, em seguida, se dirige a eles diretamente e faz novamente a mesma pergunta. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, falando em nome do grupo, responde prontamente: Tu és o Messias. Aqui temos a profissão de fé dos discípulos. Queridos irmãos e irmãs, ser cristão que traz em si uma fé convicta
é agir conforme os ensinamentos de Cristo e não ter práticas que não condizem com a proposta cristã. Respondamos corretamente quem é Jesus para nós com nossos atos e não apenas com palavras. Será que, de fato, Jesus é o centro de nossa vida? Quem é Jesus para nós? Pensemos. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.